começar, professor, qual a diferença entre ética e moral? Moral diz respeito aos códigos, às normas de conduta. Aquilo que a gente liga à ação como certo ou errado. E ética são os valores que sustentam essa ação. Dá para pensar a ética como sendo aquilo que sustenta as minhas ações, que justifica. Se eu perguntar por que você fez isso, a sua resposta vai estar ligada a algum princípio, a algum valor. Né? Então, Entendi. o que você fez é a moral e por que você fez seria a ética. Ao longo da história, cada sistema filosófico pensou essa questão ao seu jeito. Quais você destaca? Os grandes blocos são, na antiguidade, a ética tinha uma referência da natureza. A natureza era o modelo ético, então nasceu para ser alguma coisa. Ao longo do período medieval, Deus, no Ocidente, o Deus cristão, ou a ética cristã. Ao longo do período moderno, seria o indivíduo, o antropos, aquilo que a gente chama de antropocêntrico. Então a ética vai ter esses fundamentos, de acordo com seus períodos, então está ligados, repetindo, ou na natureza, ou na religião, no Deus, ou no humano. Quer dizer, os pensadores que são mais comuns nas avaliações são os gregos, Aristóteles, Platão, que pensava com uma referência da natureza, e os modernos, que pensam centrados no homem, na razão humana. A ideia de que somos todos racionais, então todos podemos concordar com os valores que fundamentam a nossa convivência. Então, dentro do exame, esses são os que mais se destacam. São os mais relevantes. Partiu, então, questão? É Vamos agora ali. mesmo. Questão 48 do Enem de 2017, caderno azul, primeira aplicação. Por gentileza, professor. Começa falando moralidade. Repara que, além de ética e moral, aparece ainda a moralidade, mas a gente entendeu que diz respeito às ações humanas. E a moralidade, Bentham exortava, não é uma questão de agradar a Deus. Está negando a ética medieval. Muito menos de fidelidade a regras abstratas. Está negando os iluministas. Como Kant, por exemplo, que imaginava que a moralidade, ou seja, a ação moral, tinha um fundamento anterior à ação. Esse quadro aqui pode ajudar a gente. Bora, pode dar uma olhada. Quer dizer, eu estou chamando a ética de uma preocupação com a ação humana. O que devo fazer? Né? Qual é a minha ação? Quando eu penso em deveres que antecedem a minha ação, ou seja, não estou preocupado com o resultado da ação, estou preocupado com aquilo que eu sempre farei, aquilo que antecede a ação. É um pensamento muito ligado à moral kantiana. A gente chama isso de uma ética do dever. Então, independente do resultado da minha ação, eu devo agir de uma certa maneira. Aquilo que Kant chama de imperativo categórico. Nessa questão do Bentham e outros utilitaristas, a preocupação, ou seja, a justificativa, está no depois, na consequência da minha ação. A gente chama isso de consequencialismo. Ou seja, o que justifica moralmente o meu ato é o resultado deste ato. E no caso do utilitarismo, ou seja, da ética utilitária, no pensamento desses autores, era a ideia de proporcionar maior grau de felicidade entre os cidadãos. Ou seja, a ação moralmente boa é aquela que tem como consequência um grau de felicidade mais distribuído. A ação moralmente ruim é aquela que não causa felicidade num número grande de pessoas. Se eu fosse agir como professor utilitário, eu ia fazer com que minha aula agradasse o maior número de alunos. Entendi. Né? Se eu agir como um professor kantiano, vou fazer aquilo que eu devo, independente se o aluno vai gostar ou não. Então são maneiras interessantes de pensar. E o pragmatismo é muito próximo, né, do utilitarismo, na ideia de que é o resultado, mas aqui não tem a ver com a felicidade, tem a ver com a aprovação. No exemplo que eu citei da escola. O que é ser pragmático? Não importa, né, a felicidade, importa que meu aluno seja aprovado no exame do Enem, por exemplo. Ou seja, um resultado. Muito parecido com uma ética de futebol. Né? Você não quer saber se seu time jogou bem ou não. Você quer saber se ele fez gol. Tá certo? Se ele ganhou. Se ele ganhou. Então é o resultado que apoia a ação. No caso do Bentham, ele é um utilitário. Então ele vai pensar em grau de felicidade. Veja o que ele fala aqui na segunda sentença. Ó. A moralidade, né, ele já descartou a ética medieval e também a ética kantiana. Então ele continua dizendo, a moralidade é a tentativa de criar a maior quantidade de felicidade possível neste mundo. Ao decidir o que fazer, deveríamos, portanto, perguntar qual curso de conduta promoveria a maior quantidade de felicidade para todos aqueles que serão afetados. Percebeu como é que
a minha conduta está amparada pelo resultado, daí o nome consequencialismo. O utilitarismo, professor, ele surgiu em que época? Pois é, o utilitarismo ele surge, o Bentham é um autor do século XVIII, ele é contemporâneo, um pouquinho mais novo, né, do que o Kant. A gente dá para imaginar que a ética utilitária ela surge como um certo desdobramento do iluminismo. E lembrando que o iluminismo é um movimento na história que enaltece a razão humana, considera a razão a grande força do homem. Então, pensar racionalmente é a nossa grande fortaleza. E aí, quando essas ideias vão sendo elaboradas no final do século XVIII, especialmente no século XIX, com Stuart Mill, que é o principal utilitarista, o que ele está pensando? Que a minha razão também é capaz de definir aonde as minhas ações vão desembocar. Então, é uma espécie de atualização científica do iluminismo, né? Ou seja, uma progressão do iluminismo para uma época muito científica, que é o século XIX. A questão fala assim, o comando diz, os parâmetros da ação indicados no texto estão em conformidade com uma. E aí repara que na letra D, que é o gabarito, fala de duas coisas que eu vim falando aqui. Primeiro, racionalidade, né, o valor do pensamento racional. Isso é o que? Herança do iluminismo. Total, né? É bem a cara da era moderna, né, onde o homem ganha o grande centro de atenção do pensamento, e o iluminismo é um exemplo disso. Então, a racionalidade e o caráter pragmático, ou seja, o resultado, né? Pragma, do grego, é coisa. Então, na verdade, é para fugir da ideia abstração, né? A ideia do dever de kantiano é bastante abstrata, né? São valores que amparam a minha ação, mas não tem a ver com o resultado prático. Essas éticas, né, consequencialistas, procuram trazer esse resultado. Por isso que o caráter pragmático aparece na opção. Ao invés de utilitário, aparece pragmático, mas estão Está dentro de consequencialismo. Exatamente, Beleza. consequencialismo. E tem ele algum distrator, professor? Veja o que fala na letra A. Talvez aí seja o distrator mais perigoso. Fundamentação científica de viés positivista. Quando você fala iluminismo e se aproxima da ciência, se aproxima do positivismo, então são termos que historicamente estão relacionados, então o aluno pode cair nessa, né? Dizer ali, ó, o Bentham não é um autor, como eu falei, tão conhecido, mas a gente conhece ele muitas vezes, já caiu no Enem, uma questão que falava do panóptico. Panóptico é um sistema de vigilância, que eu não vou entrar em detalhes agora, mas que aparece no Foucault, do século XX, falando do Bentham. Então teve uma questão que já apareceu o Bentham, que acredito que os alunos, os estudantes já conheçam ele. Mas o que acontece? O aluno localiza o Bentham no final do século XVIII, século XIX. Século XIX, positivismo. E aí a letra A pode ser, né, a mais próxima. Me parece que seria a mais perigosa. Dava para a gente resolver sem conhecer Bentham? Como tem na segunda sentença, ele diz que a moralidade é criar maior quantidade de felicidade, se o aluno souber o que é pragmático, ou seja, aquilo que está ligado ao resultado, ele consegue resolver. Então, acho que essa questão, um certo repertório histórico e, naturalmente, uma habilidade de leitura, permite o candidato se dar bem.